Momento Edificação. Uma palavra de vida. Assista agora a palavra de hoje. Graça e paz, amados, você que me ouve neste momento. Olha só, Cântico da Vitória antes do combate. Você já imaginou nós termos o Cântico da Vitória antes das grandes lutas, antes dos grandes combates, antes dos grandes enfrentamentos, né, que nós temos nas nossas vidas, seja ele na área espiritual, área material, área financeira, área da saúde, em todos os âmbitos. Queridos, o Cântico da Vitória é muito importante, é essencial. Vejam só o que diz o apóstolo Paulo na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 18. Ele diz o seguinte: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vejam só, em tudo dai graça, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Paulo ele está expressando aqui a forma dos irmãos de Tessalônica serem pessoas gratas a Deus por tudo que Deus tem feito na vida deles, por tudo que Deus é na vida deles, por todos os benefícios que Deus tem proporcionado. E vejam só alguns pensamentos que nós podemos tirar aqui para nós podermos pensar nessa temática, né? O Cântico da Vitória antes do combate. Vejam só o primeiro ponto que nós podemos citar aqui: sermos agradecidos diante de Deus por tudo que nos acontece, bom ou ruim, é um meio de adoração. Independente das coisas boas ou ruins, né, nós anteciparmos os nossos agradecimentos a Deus nos faz mais do que vencedores, ou seja, nos leva a uma adoração a Deus, né, de forma extraordinária. Então nós precisamos pensar isso, a adoração a Deus antes mesmo dos problemas. Lembra de Jó? Ele, antes mesmo que os seus filhos viessem a pecar, ele louvava a Deus, intercedia e colocava os problemas diante do Senhor que poderiam acontecer. Então, antecipar a adoração em meio às lutas e os problemas. O Cântico da Vitória Deus já separou para nós e nós precisamos tomar posse disso e cantar e louvar a Deus independente de quadros e circunstâncias. Vejam só outra situação. Jesus, outro ponto importante, Jesus, nosso maior exemplo, antecipava o louvor e agradecimento ao Pai. Jesus é um bom exemplo de antecipar o louvor e o agradecimento a Deus. Olha só, lembra do texto que ele falou lá em Lázaro, no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 41, ele disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Ele, antes de ministrar o milagre ali da ressurreição de Lázaro, ele deu graças a Deus, ele agradeceu a Deus. Talvez seja, num outro momento, a gratidão nossa de agradecermos a Deus pelo alimento que Deus tem colocado na nossa mesa, né? Como isso é importante. O terceiro ponto que nós podemos ver aqui, queridos, a gratidão irrompe antes da chegada da dádiva, na certeza de que de que ela está a caminho. Ou seja, a gratidão, ela irrompe a dádiva antes que ela chegue, ou seja, a gratidão ela abre caminho antes que as bênçãos cheguem. Vejam só como isso é interessante. Se nós começarmos a evitarmos a murmuração e louvarmos mais a Deus, agradecermos mais a Deus, colocarmos a nossa vida mais pautada em Deus, naturalmente as coisas acontecerão e nós vamos viver mais alegres, né? Outro ponto que nós podemos ver, queridos, o Cântico de Vitória é cantado antes de ser travado o combate, né? Essa é a temática. O Cântico da Vitória é travado antes de combatermos o combate, antes de lutarmos, antes das lutas. Então não precisa você passar pela luta para você começar a glorificar a Deus,
pela vitória que Deus te deu, mas comece a glorificar agora, que você terá muito mais força para superar os momentos difíceis que porventura possam vir diante da sua vida. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e que nós possamos viver esse evangelho, um evangelho de Cristo, adorando a Deus, independente do que temos ou do que somos, independente do que Ele nos dá, independente do que Ele faz. Entendeu? Adorar ao Senhor pelo que Ele é, glorificar e cantar o cântico da vitória pelo Deus que é em nossas vidas. Amém? Deus abençoe você no nome de Jesus.